Olá, figuras, tudo bem? Joia! Continuando então o sistema digestório, até então nós já falamos sobre a boca, a estrutura dos dentes, língua, falamos da língua, falamos das glândulas salivares, falamos da importância da saliva, da mastigação, falamos da deglutição, do esôfago, do estômago, e a digestão começa na boca, a digestão dos carboidratos começa na boca, e a digestão das proteínas começa no estômago, através da enzima pepsina. Lembra? Ah, professor, mas eu preciso gravar o nome das enzimas? Precisa, pequeno gafanhoto, porque senão, ó... Perfeito? Porque essas enzimas sempre caem, e lembra sempre do pH. Na boca, no vestibular, cai pH 7. Mesmo que eu falei que é levemente ácido, mas para o vestibular, até hoje só vi cair 7. Tá? Eu vi num vestibular que caiu levemente ácido e desconsideraram. Mas por quê? Nos livros de ensino médio coloca pH 7. No estômago, pH por volta de 2. Por quê? A enzima pepsina trabalha com pH ótimo de 2. Falei das importâncias do ácido clorídrico, falei da importância das funções do estômago e assim por diante. Agora, continuando aqui, nós vamos para o alimento. Ó. Foi mastigado e ensalivado, se transformou em bolo alimentar. Chegou no estômago, sofreu a ação do ácido clorídrico, das enzimas, e se tornou uma massa acidificada, não é? Uma massa parcialmente digerida e acidificada, chamada quimo. Portanto, o processo que acontece no estômago chama-se quimificação. Sussa, isso cai em prova, hein, velho? Joia? Aí nós temos aqui o seguinte, no intestino delgado, ele tem 3 partes. O duodeno, deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, não é essa que eu quero. Essa também não é essa. É essa, mas com essa cor. Ó, aqui nós temos o duodeno. O duodeno é essa primeira partezinha do intestino que está ligada já ao estômago. Duodeno quer dizer 12 dedos, que aqui tem mais ou menos o comprimento de 12 dedos, tem aproximadamente 25 centímetros. Tudo bem? Posteriormente, nós temos o jejuno e o íleo. O jejuno é a maior parte do intestino delgado. Tudo bem? E o íleo é aquele finalzinho que já está próximo ao intestino grosso. Perfeito? Aqui acontece digestão no intestino delgado e absorção. Então, por favor, intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é o mais complexo porque é no duodeno que vai ocorrer a liberação das enzimas que vem do pâncreas, a liberação ali também do suco entérico, nós temos ali também a liberação da bile, tudo ali no duodeno. Perfeito? No duodeno. Aí acontece o seguinte, meus amores, o pH ótimo aqui é um pH de aproximadamente 8,5 a 9. Beleza? Vou colocar um tracinho aqui. A 9. Então, enquanto o estômago trabalha em pH ácido, a boca trabalha em pH neutro, o intestino trabalha em um pH básico. Perfeito? Então, estômago ácido, intestino base. Perfeito? Então, aqui nós temos o seguinte. Nossa senhora, deixa eu limpar tudo isso aqui. No intestino, nós temos, então, os movimentos peristálticos, que é o movimento que empurra o alimento adiante. Ele vai ser responsável pela movimentação. Por exemplo, aqui. Ó. Então, você tem uma contração muscular atrás do bolo alimentar, que vai empurrar, na verdade, aqui é o seguinte, né? Aqui já é o quimo, perfeito? Nós estamos no intestino, tá? Então, vai ter movimento peristáltico, o quimo ou o quilo, a gente já vai ver. Quero que você saiba o seguinte, o alimento, tá? Vamos pensar assim, o alimento. Tá? Agora, no intestino delgado, além dos movimentos peristálticos, nós temos também as contrações segmentares. O que é a contração segmentar? A contração segmentar, elas são movimentos meio que aleatórios. Por exemplo, aqui, isso aqui é o tubo. Aí tem hora que contrai aqui, aí vai para um lado. Aí contrai aqui e volta. Aí ele fica chacoalhando o alimento ali dentro. Esse chacoalhar o alimento auxilia na digestão, beleza? E mantém os alimentos mais tempo em contato com o revestimento intestinal.
Beleza? Então, dessa forma, além de misturar o alimento às enzimas e auxiliar aí nesse processo, ele também mantém o alimento em mais tempo de contato com o intestino, aumentando a capacidade de absorção. Perfeito? Então, no intestino delgado, nós temos também as contrações segmentares. Perfeito? Então, no duodeno, vamos lá. Primeira coisa, no duodeno, nós temos a liberação do suco pancreático. O suco pancreático, ele pode ser liberado pelas células do ducto pancreático, que é esse ducto aqui, ó. Isso aqui é o pâncreas, olha só. Deixa eu pegar aqui, ó. O pâncreas, isso daqui é o ducto pancreático, e aqui nós temos os ácinos pancreáticos, ó. Ácinos pancreáticos. É isso daqui, ó. Cada bolinha dessa daqui, ó, isso daqui são os ácinos pancreáticos. Isto daqui são as ilhotas pancreáticas. Amores, ali você tem as ilhotas, é a parte endócrina do pâncreas, que vai liberar o glucagon e são parte endócrina, a parte hormonal, que vai ser liberada no vaso sanguíneo. Ó, isso aqui é um vaso sanguíneo. Beleza? Então é a parte endócrina. Aí vai liberar o glucagon e a insulina. Tudo bem? Então, ali nas ilhotas pancreáticas, ou também chamadas de ilhotas de Langerhans. Tudo bem? A parte exócrina, que é a parte que está envolvida na digestão, é a parte dos ácinos pancreáticos. Perfeito? Ó. São os ácinos pancreáticos. Então, o que eu preciso que você saiba? Essas células aqui, as células do ducto pancreático, assim que o quimoácido ele chega aqui, assim que o quimoácido chega no intestino, porque é o seguinte, ele está com um pH por volta de 2, extremamente ácido. E qual que é o pH do intestino? 9. Então, para as enzimas começarem a trabalhar, é necessário a correção desse pH. E quem vai fazer isso? A secreção alcalina do suco pancreático, que vai liberar o bicarbonato de sódio. Beleza? O bicarbonato de sódio, que vai alcalinizar, aumentando o pH até ele chegar a 8,5, 9. Tudo bem? Logo depois disso, ele libera as enzimas, que daí, no caso, as células dos ácinos, elas secretam as enzimas digestórias. E aqui, pessoal, preciso saber dessas enzimas, William? Precisa. Cai em vestibular, precisa. Não tenho o que fazer. Precisa saber. Ah, professor, e se eu tiver que decorar? Cara, não posso fazer nada. Perfeito? Mas você precisa saber. Então, aqui nós temos, primeiro, são grupos de enzimas, tá? Nós temos a tripsina e a quimotripsina. Qual que é a função dessa enzima? Presta atenção, tá? Elas são enzimas que são proteases, na verdade. Perfeito? Elas vão degradam as proteínas, liberando oligopeptídeos. O que são oligopeptídeos? São fragmentos menores de proteínas. Então, pega uma proteína grande e digere uma proteína menor. Aí vem as peptidases, aqui, tudo bem? Que vai pegar esses oligopeptídeos e converter em aminoácidos. Aí os aminoácidos são absorvidos. Perfeito? Então, ó, tripsina e quimotripsina quebram as proteínas em oligopeptídeos. Os oligopeptídeos são degradados pelas peptidases em aminoácidos. Pessoal, e aí você tem várias peptidases. Você tem alfa-aminopeptidase, você tem... então, é um monte de enzima. Aqui são grupos. Então, sabendo isso aqui, está de bom tamanho, que é o que cai no vestibular. Lembra que eu falei no início da fisiologia? Aqui é porque cai no vestibular, cara. Ah, mas eu queria saber mais. Se você for fazer medicina, lá você vai ter que saber mesmo. Perfeito? Então, só para a gente não ficar muito tempo nisso aqui. Aí, pessoal, a lipase pancreática, ela vai degradar os lipídios em ácidos graxos e glicerol ou monoglicerídeos. Tudo bem? Então, ela degrada esses indivíduos. O que eu preciso que você saiba? A lipase pancreática, ela vai ser auxiliada aqui, mas daqui a pouco eu falo pela bile. Tudo bem? Então, a lipase pancreática quebra lipídios. A amilase pancreática, ou também chamada de amilopsina, ela vai degradar o restante do amido e do glicogênio em maltose, que é um dipeptídeo. Beleza? Um disacarídeo, perdão. Um disacarídeo.
Tudo bem? Lembra que o carboidrato começou onde, amores do tio William Lopes, o Calvo? Onde que começou? Na boca, carboidrato. Tá? E aí você tem as ribonucleases e as desoxirribonucleases que degradam o DNA e o RNA. Tudo bem? Tranquilo? Quais são as enzimas aqui mesmo? Qualquer coisa você faz um esquema no seu caderninho, só o nome das enzimas ali, de bonitinho. Tripsina e quimotripsina, quebra proteína em oligopeptídeos. Peptidases, quebra oligopeptídeo em aminoácido. Lipase, quebra lipídios em ácidos graxos e glicerol. Nem sempre é o glicerol, porque tem vários lipídios, perfeito? Amilase pancreática, vai quebrar o amido ou o glicogênio em maltose ou outros disacarídeos, normalmente maltose. Ribonucleases e desoxirribonucleases. Nós temos aqui, vai degradar o DNA e o RNA, liberando nucleotídeos. Perfeito? Joia? Então tá bom. Agora, existe ainda o suco que é liberado pelo intestino. No intestino também libera peptidases, que vai degradar oligopeptídeos aminoácidos, igual a do pâncreas, e carboidrases, da mesma forma que o pâncreas, né? Ó, carboidrases. Aqui nós temos as disacaridases. Aí aqui eu colocaria um ponto de exclamação. Por que, William? Porque é o seguinte, as disacaridases nós temos sacarase, que degrada a sacarose. Beleza? Sacarase, que degrada a sacarose. Maltase, degrada a maltose. E a lactase, que degrada a lactose. Quando um indivíduo ele não produz a lactase, ele é intolerante à lactose, que é o que todo mundo se fala hoje. Porque ele produz pouca ou nenhuma lactase. Beleza? Que degrada a lactose, aí vai dar aquele desconforto intestinal e por aí vai. Tudo bem? Agora, uma coisa que eu preciso que vocês saibam. Lá, é que eu acho mais fácil de explicar desse jeito. Lá no intestino, no suco pancreático, eu falei da tripsina, quimotripsina e peptidases. Perfeito? Só que eu queria que vocês soubessem que, na verdade, elas são liberadas no intestino, mas elas são liberadas de uma forma inativa. Entendeu? E é aí que entra a enzima enteroquinase, que através de uma cascata ativa essas enzimas. Entendeu? Ela ativa essas enzimas. Então, a enteroquinase, que é liberada aqui pelo intestino, tudo bem? Ela vai converter o tripsinogênio, porque é o seguinte, ó, o pâncreas ele vai liberar o tripsinogênio, esse gênio quer dizer início, e aí o quimotripsina aqui em relação à proteína. Não vou traduzir tudo, tá? Aí nós temos aqui as propeptidases. Joia? Aí nós temos o seguinte, ó, presta atenção. Presta atenção. Agora, olha só. A enteroquinase, ela vai ativar o tripsinogênio, convertendo ele em tripsina. Perfeito? Agora, essa tripsina ativa, ela ativa novos tripsinogênios, ativa o quimotripsinogênio em quimotripsina e as propeptidases em peptidases. Perfeito? Então, a enteroquinase que desencadeia essa ligação do tripsinogênio em tripsina e a tripsina ativa as demais. Perfeito? Aí nós temos a bile. A bile, ela é produzida pelo fígado e através do ducto hepático comum, deixa eu pegar aqui meu marca-texto, o ducto hepático comum, ela vai chegar até a vesícula biliar, onde ela fica armazenada. Beleza? Até a vesícula biliar. Quando é estimulada, a vesícula biliar libera esse líquido, que é a bile, aqui no duodeno. E aí nós temos o ducto que sai da vesícula biliar e vai em direção ao intestino, é o ducto colédoco. Tudo bem? É o ducto colédoco. Aí nós temos o seguinte, meus amores, ó, presta atenção, tá? William, e é o seguinte, então se uma pessoa
porque às vezes pode formar pedras aqui, cálculos aqui, né? Pedras na vesícula. Joia, normalmente de caráter lipídico, essas pedras que se formam, a pessoa tem que remover a vesícula. Ela vai parar de produzir a bile? Não. Ela vai continuar produzindo, mas, por exemplo, os ductos hepáticos aqui, eles ficam mais gordinhos e ela armazena ali. Na verdade, a diferença é que agora, ao invés dela esguichar no intestino, isso aqui vai escorrer no intestino. Então, a pessoa tem que tomar um cuidado com a alimentação depois que remove a vesícula, porque daí ela não vai poder comer o mesmo tanto de gordura, a mesma quantidade. Então, ela tem que tomar cuidado na alimentação. Beleza? Mas ela continua produzindo a bile, mesmo retirando a vesícula biliar. A bile, ela é composta por sais biliares, bilirrubina e colesterol. Meus queridos, acontece o seguinte, ó, bilirrubina, ele é produzido pela degradação das hemácias, porque é o seguinte, as hemácias são degradadas, aí a degradação da hemoglobina gera o pigmento bilirrubina. Esta bilirrubina é um pigmento amarelado que vai tornar as fezes e a urina amarelada, entendeu? Então, as hemácias, elas são degradadas ou no fígado ou no baço. Professor, e aquelas pessoas que removem o baço? Quem assume essa função é só o fígado. Tudo bem? O excesso de colesterol, ele também pode ser excretado na bile. Tudo bem? Ele pode ser excretado na bile. E qual que é a função dos sais biliares? Os sais biliares é o que nos interessa para a digestão. Por quê? Os sais biliares, eles têm a função de emulsionar gorduras. O que é emulsionar gorduras? Ele pega gotículas grandes de gordura e converte em gotículas microscópicas. Dessa forma, ela facilita a vida das lipases. Então, as lipases conseguem ter, pela ação da bile, consegue ter uma melhor ação sobre os lipídios que você ingeriu na alimentação e você melhora a digestão desses lipídios. Perfeito? Uma coisa que tem que ficar muito clara, meus amores, é que, pelo amor de Deus, não há função enzimática aqui na bile. Pelo amor de Deus, professores, esquecemos. Não pode esquecer. Bile não tem função enzimática. Beleza? Joia? Eita, bicho bravo, é bravo. Bora lá. Meus queridos, o fígado, ele tem N importâncias. N importâncias. Beleza? Então, o fígado, ele é muito importante para o nosso organismo. Beleza? Por exemplo, os nutrientes que são absorvidos, porque você tem um sistema porta-hepático, que são capilares que saem do intestino e ligam ao fígado. Então, você tem o sistema porta, joia aqui, bilirrubina, nutrientes, fármacos e substâncias estranhas podem vir para o fígado. Beleza? Mesma coisa dos tecidos periféricos chegam no fígado. Aí no fígado, o que ele vai fazer? Ele metaboliza glicose e gorduras, tudo bem? Ele sintetiza várias proteínas, sintetiza hormônios, tudo bem? Ele produz ureia, por exemplo, a amônia, que vai ser liberada com a degradação da proteína, mais o gás carbônico, eles se unem formando a ureia. Por exemplo, substâncias tóxicas do organismo, ele vai tentar desintoxicar quebrando isso, por isso que as células do fígado são ricas em peroxissomos e complexo de Golgi, em retículo endoplasmático liso, e ainda armazena glicogênio, tá? Ele tem, por exemplo, o glicogênio do nosso corpo, que é a reserva energética, ela fica no fígado e nos músculos. E aí ele produz e aí ele libera. Por exemplo, do mesmo jeito que ele armazena, ele libera. Por exemplo, o glicogênio pode ser degradado em glicose liberado para o sangue, tá? Com o auxílio do glucagon. Aí ele produz a albumina, fatores de coagulação, angiotensinogênio e outros hormônios. E outras situações. Hormônios não, perdão. Aí ureia, vitamina D, metabólitos para excreção. Então, esse cara aqui, meus amores, ele consegue atuar de diversas formas. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Então o fígado é muito importante, tá bom? Aqui tá uma tabela com as enzimas que eu falei para vocês, então, né?
fica aí a dica, tudo bem? Bom, então assim nós fechamos mais uma parte do sistema digestório, que foi essa parte agora, e na próxima então nós veremos então a parte de absorção lá do intestino. Então nós vimos agora a digestão no intestino, não é? Todas as enzimas, e aí na próxima nós vamos ver absorção e controle, intestino grosso, beleza? Então, um grande abraço e até mais!